Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre replicação de dados em sistemas distribuídos. Vamos continuar ainda na arquitetura Single Leader, lembrando que o principal objetivo dessa arquitetura é determinar a ordem dos writes e então manter a consistência entre as réplicas. Nesse contexto, surge um problema denominado Replication Lag, em português, lag de replicação. Vamos então entender. Se um cliente, uma aplicação, lê de um follower assíncrono, pode acontecer daquele cliente obter uma informação defasada, desatualizada, se aquele follower tiver ficado para trás. Isso quer dizer que o follower não está totalmente sincronizado com o líder. Isso pode levar a uma aparente inconsistência no banco de dados, pois se nós executarmos a mesma consulta no líder e no follower assíncrono que se encontra desatualizado, isso ocorrendo no mesmo tempo, nós podemos obter resultados diferentes. Isso acontece porque nem todos os writes que foram executados no líder foram refletidos, transmitidos para o follower. Mas, na verdade, essa inconsistência aparente ela é um estado temporário, pois se nós esperarmos uma quantidade de tempo e interrompermos operações de escrita no banco de dados, os followers eles vão eventually, ou seja, em algum momento com probabilidade 1, eles vão se recuperar no sentido de estar totalmente atualizado, eles vão alcançar o líder e então se tornar consistente. Esse tipo de consistência é denominado consistência eventual. Na consistência eventual não existe um limite do quanto uma réplica ela pode ficar para trás, mas na ausência de writes e se esperarmos um determinado instante de tempo, eventually esse sistema ele vai estar consistente. E então, nesse contexto, o lag de replicação é justamente o lag, o delay existente entre a ocorrência de um write no líder e a propagação desse write para os demais followers. Em alguns sistemas, esse lag ele pode ser segundos ou frações de segundo e pode não ser percebido na prática. Porém, em casos onde o sistema está operando próximo da capacidade máxima ou em um cenário onde há um problema na rede, esse lag ele pode aumentar de modo a se tornar segundos ou minutos. E então, problemas podem ocorrer quando existe um lag de replicação considerável. Então, vamos começar a entender alguns possíveis problemas que surgem no contexto de replicação quanto ao lag de replicação. O primeiro problema nós podemos ver nessa figura abaixo. O usuário 1234 ele inseriu comentários em um post, por exemplo, no Instagram. E essa requisição de escrita foi enviada para o follower, para o líder, e o líder, por sua vez, ele replicou, ele enviou aquele dado para os followers. E o que acontece é que, posteriormente, o usuário ele enviou uma operação de leitura para o follower 2. Lembrando que numa arquitetura single leader, o líder ele é exclusivamente responsável pelos writes, enquanto operações de leitura podem ser servidas, atendidas por qualquer réplica do sistema. Então, infelizmente, o usuário 1234 ele fez a leitura do follower 2, que naquele instante de tempo não havia recebido a replicação dos dados, a atualização daquele dado. Então, para aquele cliente, é como se o dado que ele solicitou escrita no momento anterior tivesse sido perdido. Mas, na verdade, o que ocorre é justamente que, posterior a essa nova consulta do usuário 1234, vai acontecer o recebimento dos dados escritos no momento anterior, justamente por conta do lag de replicação. E qual seria, então, a solução para o lag de replicação nesse cenário? Seria a consistência read after write, read your write. Em outras palavras, um cliente ele deve sempre ler o que ele escreveu. Então, quando
ler algo que o usuário ele tenha escrito, então nós devemos ler do líder. Ou então garantir que o cliente ele vai ler de um follower que tenha já recebido aquela atualização. Mas vem a pergunta, como então nós vamos ter esse discernimento sem consultar, sem questionar a uma réplica, por exemplo, se ela possui aqueles dados? Então, uma possibilidade é justamente nós mantermos o registro, gerenciarmos o tempo entre o último update do sistema e o lag de replicação médio do nosso sistema. Então, se o cliente ele requisitar uma operação de leitura entre o tempo do último requisição de escrita e o tempo de lag, então nós devemos justamente realizar aquela leitura do líder. Caso o instante de tempo de requisição da leitura ultrapassar esse intervalo do lag de replicação, nós podemos então atender aquela requisição de leitura por qualquer réplica. Bem, e nós podemos nos perguntar, o que acontece se aquele mesmo usuário estiver acessando seu serviço de múltiplos dispositivos? Então, existe na literatura uma consistência read after write, read your write, cross device, que é justamente se um usuário inserir uma informação em um dispositivo, como por exemplo o meu aparelho de celular, então ele deve ver aquela informação que ele acabou de inserir, por exemplo, em outro dispositivo, como outro smartphone ou até mesmo um computador pessoal. Como segundo problema, nós temos o conceito de monotonic reads, que justamente nesse cenário do estrado abaixo, o usuário 1234, ele inseriu um comentário no Instagram ou numa página no Facebook, o dado começou a ser replicado pelo líder, mas um outro usuário, ele no instante posterior, ele consegue visualizar o comentário inserido pelo usuário 1234, pois essa operação de read foi feita no follower 1, que já recebeu a propagação, a replicação daqueles dados. Porém, posteriormente, o mesmo usuário 234, ele solicitou a leitura novamente daqueles comentários. Porém, ele não recebe nenhum resultado. Então, o que acontece é que, ao ler de um follower assíncrono, é possível justamente para o usuário verificar como se os dados estivessem movendo para trás no tempo. No primeiro momento de leitura, ele viu a existência do dado, daquele comentário feito por um usuário 1234. Mas logo em seguida, um tempo depois, ao ler novamente, ele não verificou. Suponha um cenário crítico de uma operação financeira, onde você fez um depósito, você confirma que aquele depósito foi creditado na sua conta, mas numa próxima verificação você não consegue mais enxergar aquele valor depositado. Então, a situação crítica. Então, qual seria a solução para esse problema? Garantir uma consistência monotonic reads ou read after read. Nesse cenário, se um usuário realiza várias leituras em sequência, ele não pode ver o tempo ir para trás. Então, ele não vai poder ler um dado antigo depois de ter lido um dado mais recente. Então, como nós podemos implementar esse tipo de consistência? Nós devemos então garantir que cada usuário, depois de ter lido uma informação recente, ele vai ter que ler da mesma réplica ou então de uma réplica tão atualizada quanto aquela. E como nós podemos garantir isso? No caso de garantir a leitura da mesma réplica, é muito simples. Nós podemos escolher a réplica com base no ID. Então, justamente, vai haver um balanceador de carga que, de uma certa forma, vai garantir que a requisição de leitura daquele cliente vai ser direcionada para a mesma réplica. E nós podemos utilizar o Redis justamente para armazenar, em caso não haja um balanceador de carga, qual réplica vai servir a determinado usuário. Por outro lado, esse mecanismo, apesar de resolver o problema, tem um pequeno obstáculo, que em caso de falha daquela réplica, nós então teremos que rotear aquela requisição de leitura para uma outra réplica tão atual
quanto aquela que o usuário leu, justamente para garantir o monotonic read. E por fim, nós temos justamente uma leitura de prefixo consistente. Vejamos então um cenário onde há duas partições, onde Mr. Puns ele envia uma mensagem para a partição 1, o líder. O líder 1 ele vai justamente replicar e vai justamente enviar as mensagens por conta da replicação. E acontece que o Mr. Cake ele vai justamente enviar uma resposta acerca daquela pergunta que foi feita por Mr. Puns. Então ele vai enviar para a partição 2 do líder e esse líder 2 ele vai ser responsável por replicar e também enviar a resposta para Mr. Puns. Porém, o que acontece é que um observador ele está lendo nesse cenário justamente a resposta fornecida por Mr. Cake antes da pergunta feita por Mr. Puns. Então, o que acontece é que se uma sequência de writes acontecer em uma ordem específica, então qualquer usuário lendo aquelas escritas deve ver na ordem em que elas foram realizadas. E qual é a solução para esse problema? É justamente uma consistência de leitura de prefixo. Então, nós vamos garantir que qualquer escrita que seja causalmente relacionada com uma outra escrita seja feita na mesma partição, que justamente era o que não ocorria no cenário anterior, pois havia duas partições e dois leaders. E nós podemos também, lembrando os conceitos vistos em comunicação em grupo, garantir essa ordenação utilizando o multicast de ordem causal. Muito obrigado!